Olá, meu nome é Gabriel Selim. Na aula de hoje, a gente vai abordar aqui estruturas de dados no JavaScript, começando com funções, a gente vai passar por arrays e terminar com objetos. Bom, funções são basicamente trechos de código que você pode reutilizar ao longo do seu programa. Normalmente, uma função tem nome e parâmetros e o código a ser executado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um nome, um espaço para parâmetros e o código a ser executado fica aqui entre chaves. Existem várias formas de criar uma função no JavaScript. A primeira forma aqui que tá em destaque é quando a gente declara uma função. Nesse caso aqui, a gente utiliza a palavra-chave function. Em seguida, a gente dá um nome a essa função. Entre parênteses, a gente pode passar parâmetros. Por exemplo, eu poderia criar uma função sem parâmetros, mas nesse caso eu tenho aqui dois parâmetros, x e y. Aí a gente abre chaves e dentro das chaves a gente pode ter um código, alguma execução. E por último, a gente pode ter um retorno nessa função. Nesse caso aqui a gente tem uma função de soma, então a gente está retornando, usando a palavra-chave return, x mais y. Ou seja, a gente vai pegar dois valores e vai retornar a soma deles. Dando um console log aqui, vocês podem ver que a gente chamou soma de 1 e 2 e vamos ver o retorno disso. Então, vou executar aqui utilizando o Node. Você pode ver que retornou aqui e imprimiu no console 3, como a gente esperava. Uma outra forma de fazer isso, eu vou comentar aqui essa parte, é o que a gente chama de expressar a função. Nesse caso, a gente utilizou aqui uma função com um nome implícito e atribuiu ela a uma variável de nome soma. Então, a gente declarou que a mesma função, só que atribuiu ela a soma e ela mesma não tem nome. E aí, se a gente chamar aqui novamente o mesmo console log, limpar aqui, vocês podem ver que novamente deu o resultado correto, que é 3. A gente pode enxergar isso aqui de outra forma, porque basicamente o que a gente fez foi declarar a função, só que sem um nome, e depois atribuir ela a uma variável. E a gente pode fazer isso também, que é, nesse caso aqui, a gente declarou aquela mesma função soma e atribuiu a uma variável somar. Dessa forma, logo essa variável agora é a própria função soma também. Então, se eu chamar aqui o console log somar 1 e 2, você pode ver que também vai retornar 3. Agora, existe uma diferença no JavaScript entre declarar e expressar uma função, que é o que a gente chama de hoisting, que é uma propriedade das funções que você pode declarar ela em qualquer lugar e você vai poder usar ela em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu estou dando console aqui embaixo, mas eu poderia, no caso da função soma, chamar ela aqui num console log que aparece antes da declaração dela. E você vai ver que, novamente, eu consigo imprimir 3 corretamente. No entanto, como somar nesse caso seria o equivalente aqui, né, a uma função expressada, se eu tentar chamar o somar aqui, vocês vão ver que dessa vez a gente vai ter um erro que diz que somar is not a function, porque ela ainda não foi expressada como uma função, né? O hoisting nesse caso não se aplica, certo?
No JavaScript, a gente ainda tem um outro tipo de função, chamada arrow function. Essa função se comporta de maneira semelhante, no entanto, existem algumas eh, implicações em relação ao escopo que vocês verão mais à frente. Mas é uma forma muito mais concisa de se escrever uma função. Vocês podem ver que ela tem um nome implícito e não utiliza a palavra-chave function, e no lugar utiliza uma setinha para indicar que é uma função. Então aqui eu estou atribuindo a variável soma a seguinte função, que é exatamente a mesma função de antes, só que escrita como arrow function. E vocês podem ver que da mesma forma que a gente vai ter a saída 3. Ok. Mas a gente ainda pode deixar isso mais conciso. Como essa função aqui ela tem apenas um retorno, não tem nenhuma operação além disso, a gente pode omitir as chaves, omitir return, e a gente só coloca aqui o que vai ser retornado depois da seta, que no caso é x mais y. E vocês podem ver que se a gente executar aqui novamente, a gente vai ter 3 de novo. As arrow functions são muito úteis exatamente por essa grande possibilidade de ser muito concisas. Então, uma aplicação, por exemplo, é escrever callbacks. Mas o que são callbacks? Callbacks é quando você tem uma função que recebe outra função como parâmetro para ser executado em algum ponto do seu código, em algum ponto da sua execução. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma função chamada executar que recebe uma callback. E essa callback deve ser executada no fim da execução da função function, da função executar. E aí você pode definir essa callback para ser passada aqui. Então, nesse caso, eu chamei aqui minha variável callback para ser uma função que simplesmente imprime no console executei, já que é no final da execução. E aí eu posso chamar aqui com executar essa callback. Posso chamar o executar com esse callback. E aí quando eu executar, você pode ver que imprimiu o executando do executar e depois imprimiu o executei da callback. E aí você pode ver que eu fiz uma arrow function aqui que ficou só uma linha bonitinha. E ficou tão curto que algo que eu poderia fazer é simplesmente não declarar aqui e passar isso aqui para dentro da chamada da função. Então eu poderia ter feito isso aqui direto também, ó, e realmente deu a mesma saída. Mas para funções é basicamente isso. Agora vamos falar de arrays. Arrays são como uma lista de itens. Você declara uma array dessa forma aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou simulando um carrinho de compras. Então, eu criei essa variável carrinho, que tem uma lista de strings que representam os produtos. Essa lista pode ser de coisas diversas. Podem ser inteiros, podem ser números, né? Ponto flutuante, podem ser strings, como tem aqui, podem ser objetos, por exemplo. Mas para acessar esses itens dessa array, a gente utiliza um index, que representa a ordem, né? O número da ordem desses itens dentro da array. E aí algo importante se destacar é que, por exemplo, aqui eu estou acessando o item de index 1. No entanto, esse não é o primeiro item, como a gente pode ver aqui. Se eu executar,
imprimiu calça, que é o segundo item. Mas isso ocorre porque o index a gente começa contando do zero. Então, camiseta, que é o primeiro, vai ser o zero, aqui um e aqui 2. Só para mostrar, zero. Agora a gente faz aqui e a gente vai ter camiseta. Mas e se eu quisesse imprimir todos os itens dessa array, tipo, separadamente? Como eu faria isso? Bom, uma forma, para não ter que escrever um por um, né? Três comandos, eu poderia fazer um for, um loop, né? Então, eu poderia colocar aqui um i igual a zero, até i menor que 3, no caso que é o comprimento da nossa array. A gente incrementa i, e aí a gente dá console.log no, no item de index i. E com isso, vocês podem ver que vai funcionar, né? A gente tem todos os itens. No entanto, essa array é dinâmica, né? Ela não tem tamanho fixo, eu posso adicionar novos itens nela. Então, algo que eu já posso usar aqui é um atributo que toda array tem, que é o length. Então, se eu escrever aqui, substituir o 3 por carrinho.length, a gente já tem o comprimento aqui automaticamente dessa array. Então, eu posso vir aqui e vai ter a mesma impressão. Contudo, isso aqui é um pouquinho verboso e às vezes repetitivo, você fazer loops e tal. Será que não tem uma forma melhor? A resposta sim. E aí agora eu vou falar de alguns métodos das arrays. A primeira coisa que eu podia fazer aqui é utilizar um método que a gente chama de utilizar o método forEach. Então, em vez de fazer um loop, eu poderia escrever carrinho.forEach. E aí vocês podem ver aqui que já aparece que esta função recebe uma callback. E qual é o formato dessa callback? Ela possui um valor, que representa o valor em que a gente está do item da array, o index desse item e a array. Então, só que a sua callback você pode construir aqui, por exemplo, eu só quero valor, então eu posso construir aqui uma callback, vou fazer uma arrow function, que vai receber o valor e vai dar o console.log nesse valor. Deixa eu apagar esse aqui. E certo. Ou seja, para cada valor, né, dessa array, pego o valor e imprimo no console, certo? Essa é a minha callback. Então, se eu vier aqui no nosso console e executar, a gente tem de novo a saída dos 3 itens. Isso aqui é muito importante. Eu vou comentar e aí a gente vai ver mais alguns métodos. O primeiro método aqui vai ser o push. O push a gente utiliza para adicionar um novo item a uma array. E eu vou adicionar aqui uma jaqueta a esse carrinho. Então ele vai ser inserido no final da array. E aqui eu estou imprimindo da mesma forma. Então, ao executar, a gente... deixa eu limpar aqui. A gente deveria ter a mesma saída. Opa, eu esqueci de salvar. A gente deve ter a mesma saída com acrescentado aqui da jaqueta. Certo? Comentar aqui de novo. Agora, digamos que eu tenho uma nova array aqui que armazena diversos preços.
Suponhamos que eu quero dar um desconto, eu quero uma nova array, só que com todos esses preços, só que descontados de 5%, com desconto de 5%. Como eu faria isso? Eu poderia usar o for each, ah, mas eu posso utilizar um outro método muito parecido também, chamado map, que vai retornar, não só vai fazer a operação, mas vai retornar isso em uma nova array. Tipo, o map, ele cria uma nova array, então ele não modifica os valores da array original. Então, como que a gente utiliza? A gente cria aqui uma variável que vai armazenar a saída do map, o resultado do map, e a gente chama preços.map, né, preços nossa array aqui, ponto .map, e chama callback. E a callback tem a mesma estrutura da callback do for each. É valor, index e array. E aí agora minha callback vai ser valor multiplicado por 0,95, ou seja, 5% de desconto. E aqui eu estou imprimindo preços com descontos, né, que é a nossa nova array, usando for each. Vamos ver o resultado. E aqui vocês podem ver que a gente teve a saída correta aqui dos preços com um decréscimo de 5%. Ok, vimos agora o map. Mas imaginemos então que nessa mesma array aqui eu queira pegar somente uma parte dos preços. Eu quero filtrar esses preços e eu quero só aqueles que sejam maior do que 100 reais. Como eu poderia fazer isso? Ahn, Existe um método pronto para facilitar esse processo, que é o método filter. Ahn, o filter ele também vai retornar uma nova array ou até mesmo um único elemento, né, um único valor, dependendo de como você filtrar, contendo é, os, os itens que satisfizeram o seu filtro. Então você chama aqui o filter, e passa uma callback. Essa callback recebe o valor, o index e a array da mesma forma, mas, no entanto, ela tem que retornar um valor booleano. Então, ela tem que ter uma expressão aqui, retornar uma expressão de verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, o item em que a gente está avaliando vai para a nova array filtrada. Se for falso, ele é excluído. Então, como eu quero os valores acima de 100, meu filtro é simplesmente retornar os valores em que value maior que 100 retorna verdadeiro. Ah, então, quando eu venho aqui e faço preços acima de 100, imprimo, a gente deveria ter somente os valores aqui de preços que estão acima de 100. Pode conferir que está correto. Ok. A gente viu o filter, a gente viu o map. Agora, imaginemos que dessa vez eu queira somar todos esses preços. Eu quero fazer alguma coisa que acumule todos os itens em um único valor. Eu quero um processamento desse tipo. Nesse caso, a gente tem um método chamado reduce. O reduce ele tem a callback um pouquinho diferente, no sentido que antes do valor, index e array, a gente recebe um acumulador. Esse acumulador ele tem a responsabilidade de armazenar os resultados eh, das operações anteriores. Então, quando eu faço reduce aqui e eu chamo aqui minha callback, eu pego o acumulador e o valor. O acumulador, nesse caso aqui, vai começar como zero e para cada item eu vou somar ao acumulador o valor desse item. E aí o acumulador vai sendo acrescentado e seu valor vai sendo passado para frente, para o próximo item da array que eu vou realizar essa operação.
Então, é, o que vai acontecer aqui é que ele vai somar todos os valores, certo? É, no final, o acumulador é passado para essa variável, somatório de preços. Ah, e é isso para array. Vamos falar agora de objetos. Bom, o que é um objeto em JavaScript? Um objeto é uma estrutura de dados heterogênea que tem esse formato sempre de chave e valor. É, nesse caso aqui a gente tem mais ou menos a cara de um objeto, né? Então aqui eu tenho essa variável pessoa, que é um objeto, que tem nome, John Doe, e idade, que sendo um inteiro 30. Para acessar os valores é, de, de um objeto, das chaves de um objeto, a gente utiliza essa notação aqui de se eu quero o valor do, associado à chave nome, eu acesso pessoa ponto nome da chave, que é nome. Então, vamos executar aqui e a gente vai ver que vai imprimir John Doe, certo? Ahn, mas como eu disse, isso aqui é bem heterogêneo. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui uma array. Digamos que o John Doe tem uma array de amigos, tem Jane e fulano. Aqui, string. E eu posso acessar essa array com essa notação de ponto. Então eu posso vir aqui amigos e, por exemplo, se eu quero, sei lá, eu quero fulano, então eu vou colocar amigos 1. E aí quando eu executar aqui, vocês vão ver que vai imprimir fulano. Indo mais longe ainda, você pode ter uma situação dessa aqui, em que você tem uma função dentro de um objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui a função que eu vou chamar de falar, né? Pela chave vai se falar. E aí eu vou declarar aqui como uma arrow function, que não tem nome, né? E ela só dá um console.log em oi, por exemplo. E aí eu posso chamar dessa forma aqui. E assim, se eu executar aqui, a gente vai ter a pessoa imprimindo oi. Isso aqui a gente chama de um método, quando a gente tem uma função dentro do objeto. Pertencente a esse objeto, né? Ok. Existem outras formas de você construir um objeto. No caso aqui, eu escrevi ele diretamente, ah, mas você pode, por exemplo, ter uma função que retorna um objeto, que é o que a gente chama de factory function, mas eu vou deixar para explicar melhor esse conceito no vídeo de programação orientada a objeto, porque se relaciona muito com o assunto. Ah, por agora, eu só vou terminar aqui falando de métodos dos objetos. Alguns métodos legais que a gente pode utilizar. Primeiramente, algo que a gente pode utilizar é o object.keys e o object.values. O que essas funções fazem? Elas recebem um objeto e retornam, no caso da keys, retorna todas as chaves deste objeto em uma array. E no caso de values, retorna todos os valores desses atributos em uma array. Então, se eu executar isso aqui para o nosso objeto pessoa, você pode ver que a gente tem uma array com nome e idade, que são as chaves, e John Doe e 30, que são nossos valores. Como a gente já aprendeu
como navegar e fazer operações com essas arrays, a gente sabe também é, como navegar bem essas chaves e valores. Por último, eu tenho que falar um pouquinho sobre JSON, que é um assunto muito importante em JavaScript e desenvolvimento web como um todo. Um JSON é uma forma, o nome quer dizer JavaScript Object Notation, ou seja, é uma notação, é uma forma de escrever um objeto. E é muito importante porque é uma forma que é muito difundida na web como um todo de você é, trafegar objetos, estruturas que têm esse formato de objeto, de chave e valor. Então, várias linguagens que você utiliza na web sabem interpretar JSON. E o JSON, como tem origem no objeto do JavaScript, é muito parecido. Então aqui eu utilizei essa função JSON_Stringify, que é uma função do JavaScript, para converter um objeto em JSON. E aí eu imprimi. E aí eu vou mostrar rapidinho para vocês como é a cara de um JSON. Que é isso aqui. Tá vendo? As chaves são strings e os valores também. E essa é a cara de um JSON, vocês vão ver muito isso daqui para frente, quando vocês estiverem trabalhando com API, com requisições. E é interessante também que no JavaScript você pode fazer o processo inverso aqui. Se você receber um JSON, você utiliza o json.parse para transformar ele. Espera aí que eu vou usar esse aqui. Eu tenho aqui esse JSON, então eu vou fazer o parse nele para voltar ele para um objeto. E aí eu posso acessar, por exemplo, com essa notação aqui de novo, ponto .nome. Vamos executar aqui. E saiu aqui, John Doe. Então é isso. Como eu disse, eu vou complementar mais essa parte de objetos no vídeo de programação orientada a objeto. Espero que tenha sido útil e didático. E obrigado.